Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o HSML, fundo de shopping da HSI. Ver aí como é que o fundo tá, mais um mês acompanhando esse ativo e acompanhando a recuperação dele e como é que ele tá. Cara, nesse mês eles trouxeram um estudo mostrando o racional, mais ou menos, né? O racional por trás da compra do Paralela e do Uberaba, né, utilizando a alavancagem. Eu resumo de forma bem rápida aqui. A gente vai olhar, mas eu resumo de forma bem rápida. Era o que o fundo tinha que fazer. De fato, sei que a alavancagem foi um patamar bem alto, deixou grande parte dos cotistas meio desconfortável, mas no momento que o fundo estava, no momento que o setor de shopping center estava, era um caminho super... Era o que tinha que fazer. O fundo não tinha como emitir, não ia emitir abaixo do VP, igual outros fundos tentaram fazer. Ou vocês queriam que ele fizesse igual ele fez, igual o vice que fez, que emitiu abaixo do VP, alavancou, fez uma bela de uma lambança. Então, assim, nesse caso aqui, ele fez a alavancagem e não emitiu abaixo do VP e tal, e beleza, né? É assim, pelo menos, eu achei que fez sentido. Usou a alavancagem na hora certa. Né, a hora que, putz, não tem como emitir e tal, o que eu posso usar? Usa a alavancagem. Pum, usou e comprou dois ativos de qualidade. Esse é um ponto bem legal da gente comparar, por exemplo, usando o VISC de comparação, que foi um que alavancou, que é aquela coisa, aqui no HSML, ele alavancou para comprar ativos de qualidade. Pelo menos isso, né? Imagina se tivesse comprado um monte de shopping mais ou menos, igual foi lá no outro fundo. Então vamos ver. Aqui, a gente vê que o fundo tem um desconto em relação ao patrimonial, vai pagando CDL 400, que está ganhando quase 11%, tá dando praticamente 11%, 150 mil cotistas. Temos novidade também por conta de ter atingido a marca de 150 mil cotistas, e a gente vai conversar disso agora. Enfim, eles colocam, né, disponibilizaram um estudo, a gente vai falar dele e tudo mais, ele compara várias tiers de aquisição e tudo, a gente vai conversar sobre isso já já. Ele coloca, a performance operacional está indo muito bem em relação ao ano passado. A gente sabe que no início do ano passado ainda tinha um rebotezinho de pandemia, então vai dar uns números um pouco maiores, né? Lembrando que esses dados aqui são dados de fevereiro, né? Por mais que a gente já está em abril, são dados de fevereiro. A partir de março, abril, os dados, né? O compilado de março, abril, que deve sair no relatório no mês subsequente, vai dar para ter uma ideia um pouco melhor, né? Por mais que eu já falei com vocês que eu gostaria de ter os dados de 19, né? A pessoa, bom, mas 19 já passou, não sei o que, né? O pessoal teve gente que ficou brava que eu cobrei os dados de 19. Aí eu te mostro isso aqui, ó, quer ver? Só para selar o porquê que eu quero esses dados. Aqui, ó, metrô Tucuruvi. Performance ainda abaixo em relação ao período pré-pandemia. Pois é, tem que ter os dados, né? Porque ele tá aí, beleza, em relação a 2022, mas tá apanhando pro pré-pandemia. Como eu falei, por mais que já passou muito tempo, não tá aí plenamente recuperado. E assim, nominal, se a gente pegar o valor bruto, está recuperado, mas se a gente considerar a inflação, não tá recuperado, né? Isso é um ponto. Enfim, não vou ficar nem batendo nessa tecla. Novidade que ao atingir a marca de 150 mil cotistas, vai ter uma nova diminuição da taxa de escrituração. Muito bom, né? O fundo, nos últimos meses, aí já reduziu a taxa de administração e agora diminuiu essa taxa de escrituração. Legal, né? O fundo se tornando um pouco mais amigável ao cotista, né? Um pouco melhor nessa questão, porque querendo ou não, aumenta o caldo para a gente aqui, e para a gestão é bom também, porque o fundo entregando mais, a tendência é que a cota ande, a cota andando, fica mais fácil de fazer uma possível emissão, por mais que tenha que andar até R$96, que é uma bela de uma caminhada, mas já ajuda, né? Porque querendo ou não, inevitavelmente uma hora eles vão ter que emitir para começar a pagar essa alavancagem, então é bom que o fundo pague cada vez mais para justamente a cota andar, né, e facilitar um pouco o trabalho deles. Por que facilitar o trabalho deles? Porque aí não precisa ficar correndo atrás para vender ativo e tal, não precisa ficar renegociando dívida. Eles não reduziram isso aqui de graça, não foi, vamos reduzir aqui porque o cotista paga dar mais dinheiro para ele, não. É por causa disso, eles querem que a cotação reaja, porque aí é menos trabalho ainda para eles. Se imagina, se a cota vai para R$96, só chama a emissão, passa a régua e segue o baile. Agora, se a cota não anda, aí tem que começar a vender ativo, tem que começar a renegociar a dívida, tentar dar uma alongada e tal, enfim. Começa a ter que mexer o doce. O fundo pagou 70.400 e o Garner está mantido, né, nos próximos 6 meses, entre 70 e 74 centavinhos. O fundo ainda tem acumulado de 1,24.
E aqui o estudo de caso, ele coloca, são dois estudos, 100% alavancado, que foi o que ele fez, e 100% recurso próprio. E aí ele coloca, né, explica um pouco como é que ele estimulou a TIR, no caso, eles projetaram o fluxo de caixa no horizonte de 10 anos, e com uma venda do ativo lá no final. Isso é metodologia, viu, galera, de avaliação, né? Enfim, passar de forma bem rápida, até porque para mim, esses dados, essa numerologia e tal, cara, sinceramente, eu não fico nem tão preocupado com isso, sabe por quê? Porque o ponto principal para mim era, na época que o fundo tinha essas aquisições para fazer, não tinha como emitir. E ele fez a alavancagem, ele fez o certo, porque no momento de crise, no momento onde não se tem dinheiro para comprar novos ativos e que o setor que o fundo investe está sofrendo, ele foi lá e alavancou dívida num preço ok. Claro, a CDI ficou caro agora, mas dívidas com preço ok, e aproveitou a crise para comprar ativo bom e barato, né? Então ficou bem interessante. A gente consegue ver, ó, a TIR aqui, que eles estão calculando, considerando uma taxa de crescimento, isso essa taxa de crescimento é os 9 anos de crescimento orgânico, né, dos ativos em 0,5% ao ano. Enfim, dá 21%. Se ele não tivesse alavancado, daria 14,5%. Então você consegue ver aí, né, a diferença. A alavancagem, pessoal, quando ela é bem feita, quando ela é bem desenhada, dá muita grana. Dá muita grana. O problema é quando é mal feito, é feito nas coxas e tal. Aí dá problema. Mas no caso, quando o negócio é bem amarradinho, quando você está comprando um ativo de qualidade, qual é o caso aqui, é mais de boa. Ele até coloca, ó, informações adicionais. Juntamente com a compra, né, teve também esse build-to-suit com a faculdade Unime. Ele pode vender esse build-to-suit se ele quiser, né? Imagina, é um jeito de levantar dinheiro, tem interligação com o metrô. A gente tem vídeo no canal, eu fui lá visitar esse ativo, né? Eu mostrei para vocês. Ele coloca região primária, os principais vetores de desenvolvimento residencial da capital, incluindo o projeto da Alphaville, por mais que quem mora em Alphaville não vai nesse shopping, né? Na minha opinião, não vai. Não é um shopping do nível da galera Alphaville. É aquela coisa, o cara precisa comprar alguma coisa rapidinho, ele pode até ir, mas o cara verá assim com a mulher, pros filhos, fala, vamos passear. Ele não vai nesse shopping, ele anda um pouco mais longe e vai no shopping mais top de Salvador. Não que seja um shopping ruim, mas tem ativos de um nível... para quem mora no Alphaville, que é um granfino que tem cascalho, o cara não se importa de dirigir para ir no melhor shopping da cidade, né? Enfim. Ele coloca, ó, superação da RMG, o fundo tá tendo aí, o shopping tá tendo resultados muito bons, né? Então, assim, tá de boa, né? Tá melhor do que o esperado. E aqui, do Uberaba. Cara, Uberaba, pra mim, o Paralela já foi um acerto, mas o Uberaba, cara, foi um golaço, porque é o único shopping da cidade. Uberaba é uma cidade grande, né, do interior, lá do Triângulo, cidade com potencial. Esse ativo, ele até coloca isso aqui pra gente, ó, o ativo tem um potencial de expansão considerável e já tá com demanda por essa expansão. E a gente sabe, já falei isso no canal em outros vídeos de outros fundos, que expansão dá muita grana. Um cap rate de uma expansão assim, é absurdo. Sei lá, se ele, chutando números aqui teóricos, se ele comprou esse shopping com cap rate de 8% ao ano, quando ele expande, a área que está expandindo, um cap rate tipo, sei lá, 12, 13, assim, é um esculacho. Expansão é maravilhoso. Todo ativo de fundo imobiliário, expansão é algo maravilhoso que dá muito dinheiro. Enfim, ele coloca ganho de margem. Isso aqui foi um ponto legal, né? Porque eles trocaram a administradora do ativo, botaram a administradora deles, e aí, tipo, só nisso aumentou a margem em 7,5%. Uma pequena mudança administradora, cara, pequena, grande mudança, mas enfim, só fazendo isso. Então eles pegaram um ativo por um preço, né, falou, cara, nesse preço tal já vai dar um retorno legal lá, um cap rate de 9,3%, que é bem alto, e aí eles ainda foram melhorar a margem do negócio. E sim, a gente só ganhou com isso. Eu gostei muito, cara. As duas compras para mim foram muito boas. A gente vem a tira aqui, ó, o cenário realizado para 21%, Uberaba 30%. Se tivesse feito sem securitização, daria 14,5% e 16%. Claro que a compra alavancada ela sempre vai dar um retorno melhor, porque, querendo ou não, no caso aqui 100% alavancado e tal. Mas assim, eu nem me preocupo tanto com isso. Eu vi a oportunidade que o fundo tinha em mãos e ele comprou. Uma pena que o fundo já está muito alavancado, porque a gente tem aí um ativo também que eu tenho certeza que se ele não tivesse feito, por exemplo, do Paralela, ele estaria poderia pegar agora, né? Por mais que não
fugiria um pouquinho do perfil dele, mas é um ativo de altíssima qualidade, que aqui em BH, que é o Diamond Mall, que está sendo vendido 25% desse ativo, e é um puta de um shopping, mas, enfim, não tem espaço, e também foge um pouco do perfil do fundo. Eu fiquei até triste de nenhum fundo imobiliário ter pego, né, porque, cara, não dá para perder uma compra dessa. Falando um pouco desse ativo em questão, eu já conversei um pouco sobre ele com vocês, mas esse ativo, a Multiplan, já tinha comprado 50% e ia comprar os outros 50%. E é um ativo nível Multiplan. E a gente sabe que os fundos imobiliários não têm ativos nível Multiplan. Querendo ou não, o portfólio hoje dos fundos imobiliários é muito pior do que o das empresas listadas, porque as empresas não vão, elas ficam com o filé, fica para elas não vão vender o filé. E no caso dessa questão do Diamond, era um caso onde a Multiplan tinha acordado de comprar os outros 50%, porém, devido ao cenário de mercado e tal, ela mijou para trás e não comprou só 25%. Então, tipo assim, era você ter a oportunidade de ter um ativo Multiplan num fundo imobiliário, né? Mas enfim, acontece, faz parte, ninguém pegou, e aí, pelo que eu vi, parece que um fundo fechado de granfino foi lá e abocanhou, óbvio. Resultado de 70 cents, pagou 74, usou uma mixariazinha da reserva aí, nada a comentar, né? E a gente vai ver a taxa de escrituração, a gente acompanha para ver para onde que ela vai, né? Podia cair pela metade, ia ser lindo, né? Mais dinheiro sobrando pra gente. O Guidance, que temos até setembro, né? A gente vê aí entre 70 e 74, nada mudou. Liquidez é boa. A gente vê as obrigações aqui que são grandes, né? São grandes. O fundo tem 84 milhões em caixa e, de acordo com a gestão, o fundo não necessita de caixa até o fim de 2024. Do jeito que as coisas estão indo aí, quem sabe um corte no Selic não faz esse fundo chegar no VP e com isso ele consegue emitir e aí ele passa a régua, principalmente nessas alavancagens indexadas ao CDI. Cara, vamos acompanhar para ver, né? A gente tem que ver aí o que o fundo vai fazer, mas vamos acompanhando o cenário. Não estou preocupado, tem tempo, mas ele está correndo atrás do relógio, o tal tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se a cota não andar, se o corte da Selic não acontecer e tal, ele vai ter que partir para uma venda de ativo, ele vai ter que fazer alguma coisa, ele vai ter que mexer o doce, não vai simplesmente, não, tal. Às vezes pode ser que a gestão corte mais ainda a taxa, o fundo vá para uma distribuição, já está pagando 74, sei lá, vai para 80 centavos. Aí não tem como, a cota não vai ficar nesse valor, a cota certamente vai andar. Será que vai ser o suficiente para bater os R$96 do VP? Confesso que para vocês que estou aguardando. Mas ele tem caminho, ele pode vender alguma coisa. Vamos ver. Dados operacionais aí do fundo. Vendas NOI 15 e 20% superior a 2022. O valor de NOI por metro quadrado foi de 87, o que representa a rentabilidade mensal de 0,8 sobre o valor de aquisição dos ativos. Legal, né? A inadimplência, que no início do ano sempre sobe, já teve uma retração forte. Se a gente pensar, nesse ano, a gente teve 7,7% em janeiro e 4,4% em fevereiro. Ano passado foi de 17,6% e 11,3%. Claro, como eu falei, estava tendo rebote de pandemia nessa época, no início de 2022, e aí, normal, né, a inadimplência ficar um pouco mais alta. Imagina um lojista vendo, putz, tá voltando de novo esse negócio, pô, que merda, ferrou, quer saber, não vou pagar, vou segurar a grana, enfim, é totalmente compreensível. Aqui as vendas em relação a 2023 versus 2022, como eu falei, podia ter 19 aqui, né? NOI, tá tudo legal. Custo de ocupação, beleza. Inadimplência, como a gente viu, um patamar bem mais baixo do que estava lá atrás. Taxa de ocupação já foi melhor, né? Tá aí patinando, próximo de 94%, 95%. Composição de NOI por cada um dos ativos. Tem que puxar a legenda aqui embaixo, porque eu nunca vou saber qual que é o SMT, qual que é o SPS. Cara, não custa escrever o nome do shopping aqui, né? Enfim. Aí ele coloca a composição de vendas. É bem divididinho, né? O portfólio dele é bem equilibradinho. Aqui os ativos. Ele, como a gente já comentou, é o único fundo de shopping center que ele é majoritário nos ativos que ele detém. Então ele que apita, isso é muito legal, né? Ele apita, ele define tudo que vai fazer. Aqui, no paralelo, ele tem 51%. O VISC tem participação. No caso, o cotista do VISC se beneficia da boa gestão que o HSML faz, né? Agora, imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse o cotista do HSML tendo que contar com a gestão do VISC no ativo. Pô, ia ser foda, né? Então, que bom que... Esse que é o pulo do gato de se ter o controle, né? Enfim. Ele tem um Turvo 360 dos ativos. Eu já mostrei para vocês no passado, né? Não vou mostrar de novo. E aqui a gente consegue ver cada um dos ativos. O Maceió,
vendas com aumento de 10% em relação a 2022 e o NOI 32% superior. Legal. Como eu falei, ainda tinha um rebotezinho de pandemia, o que faz com que os dados fiquem um pouco mais elevados. Mas a gente vai acompanhando. Aqui, ó, ele fez uma expansão que deve ser inaugurada em breve. Vamos acompanhar. A expansão sempre é bom. No Granja Viana, NOI, vendas 10% superior e NOI de 22% superior. Super Shopping Osasco, vendas 27% superior ao ano anterior e NOI 17% superior. Cara, os números estão bem elevados, né? Tucuruvi, vendas 18% superior ao ano anterior. Legal, e NOI de 3%. Certamente ainda está empatando no pré-pandemia. Tá indo, cara. O fluxo do metrô ainda não está nos patamares que estava antes, isso acaba prejudicando um pouco esse ativo. Via Verde, lá em Rio Branco, lá no Acre, né? Que se não me engano, eu acho que é o único shopping do Acre. Vendas 13% superior ao ano anterior e NOI de 22% superior. Paralela, que a gente já visitou, vendas 21% superior e o NOI de 5% superior. E o Uberaba tá indo também no super bem, os números assim, bem elevados. Cara, é isso que a gente tinha para comentar sobre o HSMS. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Se gostou mais ainda, seja membro, hein? É isso aí. Valeu. Até a próxima. Fui.